Graças a Deus. E a paz e a luz do nosso Senhor Jesus esteja com o seu coração. Quantas vezes você já se considerou uma pessoa boa, mas fez coisas ruins, más, e foi dominado por sentimentos ruins e maus? Então, a sua consideração, ela não foi real, não valeu a pena para você. Vá lá em Mateus 26:10, está escrito assim: Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que aflige esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Vamos falar sobre boa ação. Sabemos que bom é só Deus, mas também que todo aquele que viver por Ele viverá na sua bondade, terá essa bondade e passará a ser bom nele. Que não há homem algum que seja bom realmente por si próprio. Lá em Salmo 143, no versículo 10, Davi diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Bom, Davi disse que o espírito do Senhor, ele é bom. Então o homem passa a ser bom quando o espírito do Senhor passa a habitar nele, passa a controlá-lo, passa a dominá-lo. E o espírito que é bom vai guiar esta pessoa por caminho bom e não por caminhos ruins. Levará ele para bons acontecimentos e não para maus acontecimentos. Então é preciso entender que aquele que recebe o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, recebe para ser guiado, como Davi está dizendo, por terra plana, por caminhos direitos, por caminhos corretos, por pastos verdejantes. Então o Espírito Santo não leva ninguém ao sofrimento, às coisas ruins, como muitos alegam e ensinam. Assim não. É ao contrário. Eu, desde que eu recebi, ele só me guiou para as coisas boas, para bons acontecimentos. Mas, nos virando para cá, não há ninguém que seja bom o suficiente sem o Espírito Santo. Verdadeiramente, o homem bom, a pessoa que se transforma numa pessoa boa, é aquela que foi transformada por Deus, é aquela que tem a presença de Deus para as coisas boas, para pensamentos, sentimentos bons, para as palavras boas, para acontecimentos e realizações boas. Então, a boa ação é sempre bem vista, e até mesmo os maus procuram fazê-la para serem vistos como bons, mas não são, para serem bem vistos diante das pessoas. É assim que os lobos se disfarçam de ovelhas e os corruptos e injustos se ocultam e disfarçam suas verdadeiras identidades. A boa ação é usada para disfarçar, para camuflar aquilo que é mal e as coisas ruins e erradas. Mas a boa ação sempre será boa. Por isso até os maus a usam para se beneficiar por elas, mas só os bons é que realmente a possuem e a vivem. A diferença é grande. Todos devemos estar cheios de boas ações e elas têm que fazer parte de nós pela natureza espiritual, como eu já te preguei aqui em Salmo 143:10. A natureza de Deus ela é boa, o seu espírito é bom e nós temos que ser bons pela natureza espiritual. Essa é a diferença. Lá em Mateus 12,
e versículo 33, Jesus ele fala sobre árvores e seus frutos. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí ele descreve embaixo: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Bom, pelas ações se conhece realmente as pessoas. Não são ações para encobrir a verdadeira natureza má, mas são realmente ações de bom fruto. São mesmo as boas ações que revelam a natureza daquela pessoa. A boa árvore sempre dará bons frutos, mesmo em tempos ruins, maus, difíceis, porque ela não depende desse tempo, ela não depende da circunstância, ela não depende da situação. Assim é o homem. Ele não depende dos acontecimentos em sua volta, ele não depende do clima, ele não depende da situação. É porque ele é uma boa árvore, é um bom homem, é uma boa mulher. Então ele vai produzir coisas boas, independente dos tempos ruins. Vai ser assim, é natural. Ele não é uma pessoa momentânea, não é aquela pessoa que muda conforme a situação, não. As situações, na verdade, não envolvem esta pessoa. Se as coisas não estão boas, ela continua sendo boa. Se as coisas estão boas, ela continua sendo boa. Assim é o homem. Não vai sair nada ruim dela para ninguém, porque ela é uma boa árvore. Nós temos que olhar dessa forma, temos que aceitar isso desta forma. Os frutos de uma boa árvore não são maus, não são ruins. E esta pessoa vai revelar isso em todos os momentos. Será uma pessoa fazendo o que Deus quer, continuamente. E ele está dizendo aqui que o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. Então, esse é o valor que está ali. São as coisas boas, são as coisas importantes, são as coisas que realmente elas vão fazer a diferença para qualquer tipo de pessoa que conviver com esse homem, com essa mulher. Então alguém não pode ser bom dar fruto mau, não. E também alguém que é bom não pode dar fruto mau. A pessoa é boa, então ela vai produzir um bom fruto. A pessoa ela má, ela vai produzir um mau fruto. Mas isso por quê? Porque está faltando o Espírito que é bom, o Espírito Santo sobre ela. Essa pessoa não vai mudar com circunstâncias, com situações. Já é a natureza dela espiritual ser uma pessoa boa de verdade. Lá em João capítulo 3, versículo 19, está escrito assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A diferença entre os que fazem boa ação para parecer se promover por elas é muito grande em relação àqueles que aparecem para fazê-las.
Os que forçam a boa ação querem aparecer perante as pessoas, mas os que se esforçam em exercê-las são naturais, são espontâneos. Essas pessoas, elas não querem aparecer, elas não querem nada em troca. Então, os maus, eles temem a sua reprovação. Por isso fazem as coisas ocultas, as coisas ruins. Mas as coisas fazem boas ações para se beneficiarem perante as pessoas, para aparecerem como bons. E, na verdade, não são. Né? Eles forçam essa situação, porque eles temem sua reprovação. Os bons não têm reprovação alguma. As suas ações são feitas em Deus, então eles não temem nada. Eles não devem, eles não temem, eles não têm essa preocupação. A vida deles é às claras, tudo que eles fazem é às claras, eles não têm nada ruim escondido, então eles não dependem de mais nada, eles não têm medo de uma reprovação. As obras deles são feitas em Deus, então ele tem prazer com que elas venham a aparecer para revelar Deus, para mostrar que Deus realmente existe e que Deus é bom, é idôneo, que Deus é perfeito. Né? Os maus reprovam e combatem a boa ação e as boas obras. Os bons só apoiam as boas obras, mas reprovam as más obras. Fica aí essa direção, esse ensinamento para você não se iludir com os maus porque fazem boas obras. Nós estamos vendo pessoas corruptas aos extremos em todas as áreas da sociedade, até mesmo dentro da igreja, procurando camuflar sua corrupção, seus erros, através de boas ações às pessoas. Isso aí sempre existiu, sempre vai existir. Mas isso não significa que são boas árvores, que são boas pessoas, que os frutos dessas pessoas são bons. Não. Só vive errado perante Deus, só fica enganando as pessoas. São essas pessoas aí que se escondem atrás de boas ações. Lá no livro de Provérbios 14, quer dizer, essas pessoas não vêm para a luz, porque se vir, não há nada oculto, não seja revelado. E eles não querem que as suas más obras apareçam. Né? Provérbios 14, 14 diz: dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Então cada um se alimenta daquilo que é, do espírito que está em si. Né? E assim se fortalece. Os maus se alimentam dos maus, da coisa má, da coisa ruim, mas usam certas boas ações para se esconderem a sua personalidade real, né? A sua identidade. Mas os bons alimentam da sua bondade de si mesmo, do espírito bom que habita no coração deles. Eles se saciam, né, dessa bondade, se fartam de si mesmo, desse espírito que está nele. Né? Lá no livro de Jeremias 12, e no versículo 6, Deus dava uma revelação a ele, diz assim: porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles propiciam deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes, não te fires neles, ainda que te digam coisas boas. Veja, Jesus diz: como vocês podem ser mau e dizer coisas boas se a boca acaba falando daquilo que há em abundância no coração? Nós vemos aqui Deus falando com o profeta para que ele não confiasse nas pessoas que, embora dissessem palavras boas para eles, nem os parentes, nem os pais deles, porque na presença dele, eles falavam bem dele, mas quando ele dava as costas, falavam mal dele.
criticavam, zombavam. E isso tem acontecido com muitas pessoas. Então ele está dizendo que não se pode confiar, ainda que seja parente íntimo, né? Porque falam coisas boas para a pessoa. Nem todo mundo, meu irmão, minha irmã, que fala coisas boas para você, realmente são pessoas boas com você. Por trás é outra coisa. Nossa, como eu vivi isso na obra e vivo ainda com muitas pessoas. Né? E se você confia numa pessoa assim, é decepção pura. Você vai se arrepender de ter confiado nesse tipo de gente. Então, é o que está acontecendo. Então, não confie em uma pessoa, seja ela quem for, né? Principalmente que não vive bem com Deus. Pessoas infiéis dentro das igrejas, traidoras, pessoas ingratas, é o que mais tem. Então, quando você confia nesse tipo de gente, porque eles falam coisas boas mesmo quando você está presente. Quando você estão longe de você, é o contrário, né? E Deus orienta ele. Então, o desleal, como ele está dizendo, age deslealmente. O desleal, seja quem for, não pode ser jamais confiável, né? Ele vai falar coisas boas, mas sempre faz coisas erradas e ruins. E a fazem por trás. Né? Lá em Provérbios 25, 19, abra lá em Provérbios. (25, 19) diz assim: como dente quebrado e pé deslocado é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Pronto, está aqui. O desleal, ele só estraga a sua vida, ele só te deixa cheio de dores, ele só te prejudica a sua caminhada com Deus, prejudica a sua jornada, torna difícil a sua caminhada. Você não pode contar com o desleal. Ele te deixa. Por mais que você faça coisas boas para ele te elogia. Eu discutei muito isso. Né? Eles te elogiam, babam em você, essa é a verdade, né? Mas ele é desleal. Ele não tem o Espírito Santo. Ele acha que tem, mas ele não tem. Porque o Espírito Santo não engana ninguém. O Espírito Santo não usa de deslealdade com ninguém. Né? Então essas pessoas, elas, como ele está dizendo aqui nesse versículo, verdadeiramente assim, é como dente quebrado, né? E pé deslocado. É a confiança no Deus, no tempo da angústia. Quer dizer, você vai precisar daquela pessoa, você não pode contar com ela, mas ela conta com você. Toda vez que ela precisou, você ajudou, né? Eu ajudei. Só que quando você conta com ela, ela te dá as costas, ela desampara você, ela não está nem aí com você. Esse é o desleal, né? Não tem o Espírito Santo. Esse é aquele que fala coisas boas para você na sua presença, mas depois nas suas costas ele fala mal. E quando você vê que você, agora essa pessoa realmente está comigo, não, ela te deixa sozinho, né? Você vai ver que ela realmente nunca esteve com você, nunca foi do seu jeito, né? Mas eu quero que você vá lá para Malaquias 2. Pessoas assim não têm o Espírito Santo. Pode ter dons, né? E os dons são confundidos com a pessoa do Espírito, mas não tem o Espírito Santo. São pessoas ruins, né? Mas veja o que diz Malaquias, lá no capítulo 2 e no versículo 10. Aqui fala que os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos, ou com homens estranhos, né?
Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros? Está vendo como é? Profanando o conceito de nossos pais. O Judá foi desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor estipará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazei isto, isso aqui que é importante. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a tua oferta, para o que você faz, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Quer dizer, não adianta ofertar, né? Ele não aceita nem as ofertas espirituais, nem as financeiras, né? E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Está falando de cristão, né? Não de pessoas que não são crentes. Com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, ou para com seu marido, ou para com sua esposa, ou para com seu irmão, né? Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com seu vestido do Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleal. Bom, se tudo aqui é mal aos olhos do Senhor, não adianta estar no altar ou ir para o altar, fazer coisas boas, chorar, se ofertar a vida financeira, né? Entregar sua vida. Não adianta cobrir o altar do Senhor de lágrimas, de choro, gemer ali. Ele não vai olhar. Por quê? Deus não tem compromisso com pessoas desleais, que são desleais com os outros. Não, Deus não está com esse tipo de gente, né? Então não adianta estar na igreja, cantar, pregar, orar, profetizar, expressar dons, né? Não vai resolver levar as ofertas ali para o altar, mesmo porque Jesus disse, se quando trouxer a tua oferta ao altar, lembrar que teu irmão tem algo contra ti, deixa ele vá se reconciliar. Quer dizer, é uma pessoa que fere os outros, é desleal, ingrata. Deus não tem compromisso com gente assim, né? Marido dentro da igreja que deixa sua esposa que deixa seu marido, que usam deslealdade, né? O divórcio do cristão, ele é ilícito. Casar com pessoas, crente casar com pessoas que não é crente, também é ilícito diante do Senhor. Isso, mais de 90% não dá certo, né? Então, quando Deus ele deixa isso aqui, não adianta fazer coisas boas na igreja e no altar, boas ações, né? E a pessoa é uma pessoa desleal. É por isso que Deus vai passando o tempo, não responde as orações dessa pessoa, nem as ofertas, vai sofrer, vai padecer, vai perder a salvação, a semente ruim, não piedosa, né? Por isso eu prego contra o desfecho de um matrimônio de quem é cristão, claro, não de quem não é, mas de quem é. E isso é importante. A deslealdade, ela não pertence a Deus, a pessoa não pode ser assim. Tem que se libertar dessa coisa ruim. Vá lá em Atos, no capítulo 6. Lá no versículo 3, aqui fala sobre a instituição do diaconismo, dos diáconos, mas podemos ampliar aqui para pastores, pregadores, músicos e cantores, etc. Ele diz aqui, escolhei, pois, no versículo 3,
irmãos dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Deixa eu dizer uma coisa aqui. As pessoas confundem uma pessoa com dons de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Existem muitas pessoas com dons do Espírito, variáveis de línguas e revelação e etc., e que vivem em iniquidade e que são desleais. Mas uma pessoa realmente cheia do Espírito Santo, ela traz em si toda a bondade de Deus, toda a lealdade de Deus. Ela realmente é uma pessoa com testemunhos verdadeiros com Deus. É uma pessoa diferenciada. Então não pode confundir uma coisa com a outra. E ele está dizendo aqui que era necessário escolher entre todos os irmãos na igreja algumas pessoas que elas primeiro tivessem boa reputação. Aí, meu irmão, minha irmã, seja sábio, segue o conhecimento que eu possuo de Deus. Você acha que uma pessoa com boa reputação, ela é aquela que vive da expressão de dons, como tem em muitas igrejas, e dando mau testemunho em casa, dando mau testemunho no trabalho, dando mau testemunho em meio aos irmãos na igreja? Obviamente que não. Uma pessoa de boa reputação, já está falando, é aquela que é leal, é aquela que é fiel, é aquela que dela só parte coisas boas, é aquela que realmente ela foi transformada para fazer as coisas que pertencem a Deus, as coisas boas. O que mais se tem são pessoas desleais, são pessoas com má reputação. Sai de uma igreja porque não dá certo, vai para outra, não dá certo, vai para outra, e dão aquelas desculpas esfarrapadas, sou missionário, sou missionária, Deus me manda de um lugar para o outro, só dando mau testemunho, não obedece em momento nenhum, não aceita a correção, não aceita a disciplina. É como se diz em Hebreus, são bastardos, né? Então, quando nós olhamos para cá, uma pessoa de boa reputação, ela é procurada dentro da igreja para ser colocada em coisas importantes da igreja. Infelizmente, muitas pessoas começam a ter uma boa reputação e são colocadas em coisas importantes, depois só faz coisa errada. Só faz coisa errada. Em todas as áreas da igreja. Né? E mesmo assim, por quê? Porque elas não concluem uma vida realmente de fidelidade ao Senhor. Então Deus ele está sempre na igreja dele na terra, procurando separar pessoas com boas reputações, cheias do Espírito Santo, para que venha servir a mesa dele na igreja, para que venha assumir ministério dentro da igreja. Né? São coisas importantes, mas não é só isso. Deus está sempre procurando ver aqueles que realmente são de boa reputação espiritual, conjugal, familiar, financeira, para colocar em negócios importantes sobre esta terra, para que ele possa usar e fazer com que a sua bondade seja propagada em meio a tanta maldade que se vê dentro das igrejas, em meio às pessoas que se dizem ser de Deus, em meio a essa natureza maligna política e tudo mais que se vemos. Quando nós olhamos para isso, né, Deus não quer ninguém com má reputação, nem para a sua igreja, nem para a terra, em negócios importantes. E o que mais vemos são pessoas de más reputações assentados em lugares
que não é para eles. Né? Deus não está com essas pessoas. E dizem que está. Não, Deus não está com essas pessoas. Deus ele manda procurar pessoas de boa reputação para posicionar dentro da sua igreja, nos importantes negócios da igreja dele, e também manda procurar pessoas de boa reputação. Ele procura pessoas assim para pôr sobre coisas importantes nessa terra. É isso que ele quer. Né? Então, que você entenda isso. Deus está à procura de pessoas assim, de pessoas que são leais. Né? A boa reputação, a boa fama é algo que pertence àquele homem, àquela mulher que realmente é fiel. Então você se prepare, porque quando você se enquadra em uma pessoa assim ao longo do tempo na igreja, cuja sua reputação ela realmente ela é boa, Deus te levanta na obra, Deus ele te levanta na terra em importantes negócios. Então tem coisa boa para você alcançar. Amém? Volte lá em Mateus 26, versículo 10, que diz, Jesus diz, por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Aí ele diz assim, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que aonde quer que este evangelho for pregado, e em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Então vamos lá, meu irmão, minha irmã. A boa ação para com Deus é mais importante do que a boa ação com os homens. Quer dizer, obedecer a Deus, trabalhar para Deus, colocar o que você tem de mais precioso à disposição de Deus, isso sim é que vai resultar na tua salvação, que vai resultar nas suas bênçãos perante o Senhor. Você ser uma pessoa que satisfaça a Deus fazendo o que Ele quer. Então, a boa ação ela sempre estará ligada à justiça. E a justiça está ligada à fé. E por mais que os injustos atentem usá-la em seu favor, nunca terão. Nunca terão. Né? Os injustos nunca terão, os desleais nunca terão verdadeiramente a boa ação. Eles podem até praticá-la, mas não pertence a eles, porque a boa ação realmente só pertence aos justos. Então hoje a boa ação é usar tudo que somos e até o que temos para nos prepararmos para a vinda do Senhor. E como nós vamos hoje derramar esse unguento precioso sobre o seu corpo? Não são os fiéis, os verdadeiros fiéis na igreja que formam o corpo de Cristo? Então, meu irmão, minha irmã, a boa ação a Deus é ser feita ao próprio irmão, ao próprio povo da igreja. Obviamente tem que ser feita também fora do corpo de Cristo, mas isso não muda a vida das pessoas, isso não salva. Está cheio de gente fazendo boa ação aí fora, mas não tem uma vida com Deus, são pessoas ruins e más, são pessoas fora da salvação, são pessoas condenadas. O que tem de gente falando coisas boas para os outros, mas por trás, o termo correto, elas não prestam. Deus fala para não confiar nesse tipo de gente. São pessoas desleais. Então, a boa ação com o Senhor, ela é mais importante do que para com os homens. Não adianta ficar fazendo boa ação, os homens não fizeram a Deus. Bom, que você cresça em boas ações com tudo aquilo que vive, mas mais ainda com o Senhor, com o seu corpo, com a sua igreja na terra, fazendo sempre o que Deus quer com fidelidade. E mais uma vez eu te digo que por essa palavra, Deus possa ter acesso a você e realmente levar você a fazer boas ações para com Ele cada vez mais, sendo uma pessoa leal, né? Sendo uma pessoa confiável de verdade. Como eu conheci pessoas desleais na nossa igreja, aos extremos, né?
e sei que essas pessoas não têm o Espírito Santo em lugar nenhum. Né? Só os fiéis, só aqueles que realmente são leais possuem. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.